Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho, nome sem igual, nome santo, o Senhor Jesus, estamos chegando na presença do Senhor, mais uma vez, e mais esta noite, que nós temos o privilégio de termos, Senhor, vida e saúde, e fé, que é o principal, é a fé, que a fé é que nos dá a vida eterna. Te agradecemos por este dom. Se nós não tivermos nenhum outro dom, mas nós tenhamos o dom da fé, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé, dom de Deus. Parta o pão, Senhor, para nós essa noite, falando, Deus, docilmente aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Bom, então nós vamos direto, né, ao assunto de São Mateus capítulo 24, não, 20, né? Não, 24, versículos 20 e 21. Mateus 24, versículos 20 e 21. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Amém? Podemos assentar. Como muitas escrituras na Bíblia, elas se cumprem em mais de uma vez. Elas se cumprem em mais de uma vez. Esse texto aqui está colocado como o título que é dado a ele, a grande tribulação. E de fato, ocorrerá também na grande tribulação. Porque essa abominação, no versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. O irmão Branco falou, é a mesquita de Omar, um templo muçulmano que está construído em cima dos alicerces do templo de Salomão, que era o templo de Deus no Antigo Testamento. Mas também isso aqui se cumpriu. Isso aqui já teve cumprimento também. Aconteceu, já li que foi por volta dos anos 70, depois foi 90, mas aconteceu por assim, entre 70 e 90, quando o general Romano Tito cercou Jerusalém, juntou mesmo um grande exército e cercou Jerusalém, não deixou ninguém nem entrar nem sair. Eu tinha uma curiosidade de saber por que o general tinha feito isso. E depois eu li no livro que por essa data, mais ou menos, 70, 90, Israel se rebelou contra o domínio romano. E Roma mandou uns 2 ou 3 exércitos lá e o povo de Israel venceu mesmo. Eles mandaram uns 2 ou 3 exércitos para tentarem dominar de novo o povo judeu e não conseguiram. Aí quando o general Romano Tito veio, como diz outro, veio para abafar mesmo. Ele não foi nem invadir, ele só cercou. Só cercou. Não entrava e nem saía. Por isso que Jesus advertiu, mandou até orar. Jesus mandou orar para que a fuga não fosse no sábado. Os adventistas vêm disso, está vendo aí? Jesus estava dizendo que era para guardar o sábado. Não, Jesus não está dizendo que era para guardar o sábado, não. Os judeus continuam crendo na guarda do sábado até hoje, judeus.
E a cidade não era comandada por cristãos, era comandada por judeus. Então, no sábado, as portas da cidade estariam fechadas. Não vamos pontear isso aqui, que as portas da cidade estariam fechadas, porque era domínio judeu e não domínio cristão. E nem no inverno. Porque no inverno seria impossível uma fuga. Porque naquelas regiões lá estaria tudo debaixo do gelo. Como em muitos lugares nós temos atualmente no mundo. Quando chega no inverno lá em Israel, fica tudo debaixo do gelo. Quando chega realmente no inverno nos Estados Unidos, fica tudo debaixo do gelo. Na Alemanha, fica tudo debaixo do gelo. Nós não sabemos o que é isso aqui. Nós nunca vimos uma lagoa virar gelo. Mas nesses países aí, irmãos, Estados Unidos, é comum. No inverno eles patinam sobre as lagoas, vira campo de patinação. Mas então também seria impossível fugir no inverno, porque ninguém resistiria ao frio. Essa mensagem aqui, o tempo da unidade e o sinal. Eu quero começar aqui lendo o parágrafo 15. Falando de tensão. Tensão é estar tenso, estar pressionado, é pressão também. Estar tenso, estar pressionado. Falando de tensão, eu estava orando a respeito disso nesta manhã. O que faria você se não tivesse tensão? A irmã Bruna vai dizer, a tensão, a pressão, ela faz parte da vida, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições. A única coisa que ele disse foi, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo nos disse que importa que por muitas tribulações, tensões, entremos no reino de Deus. Então, o que seria, você faria se não tivesse tensão? Pense nisso. Tensão é parte da vida. Isso me encoraja quando eu penso nisso. Se você não tivesse tensão alguma, você estaria como uma boneca esfarrapada, você não teria nenhum sentimento, não haveria nada em que você pudesse trabalhar. Como o esposo e a esposa, talvez se ela deseja algo, e eles estão tentando trabalhar juntos, especialmente cristãos, e o outro deseja, e então quando vocês se juntam e descobre o que ela fez, ela encontra, vem, a tensão realmente faz vocês se aproximarem. É a hora em que mais nós buscamos a Deus. É quando estamos sob tensão, sob pressão. Vem, a tensão realmente faz vocês se aproximarem. E alguém lhe diz que, bem, diz, simplesmente pense na pequena esposa que estava sob muita tensão, quando você não estava tão bom, ou o marido estava sob alguma tensão, quando você não estava tão bem. Então, quando está perdoado, veja como você sente a respeito daquilo. Oh, você somente, veja, você tem que ter tensão, isso é tudo. Como o irmão Brano falou aqui, irmão, faz parte da vida. Faz parte da vida. E somente pense, sentimentos. O que seria se você não tivesse nenhum sentimento, nenhuma dor ou nada? Você não tivesse nenhuma dor, nenhum sentimento ou nada? O que seria se não houvesse dor de maneira alguma? Você não teria nenhum sentimento, vem? E se você não tivesse nenhum sentimento, então um de seus sentidos estaria perdido. Eu não sei hoje, mas há um tempo atrás tinha, parece que ao redor do mundo inteiro, umas
sei se era 3 ou era 5 pessoas que não sentiam dor. Não sentiu dor de maneira nenhuma. Mas a dor é um aviso. Você botar a mão no fogo e você não sentir dor, irmão, sua carne vai virar churrasco. Você não sentir dor, vai virar churrasco. A dor é um aviso para você proteger o seu corpo. Então você rapidamente tira a mão. Mas existe, isso é uma doença, existe. Ou existiu, não sei se existe atualmente. Mas eu tinha notícia que tinha umas 3 ou eram 5 pessoas que tinham esse problema no mundo. Quebrava o braço ficava torto, a pessoa não sentia nada. Então, a dor é uma proteção. Então, vejam, tudo está simplesmente correto de qualquer maneira. Aleluia. Tudo está correto. Então Deus simplesmente nos dê graça para nos firmarmos nisto. Esta é a coisa. Se eu tão somente levantar com aquela graça e me colocar lá de pé e disser, nós sabemos que quando esta vida terminar, o importante é estar do outro lado, para onde estamos para ir agora. E agora nós lembramos de todas essas coisas. É uma tensão. É colocado uma tensão sobre nós. Se nós não pensarmos nas coisas do outro lado, se nós não pensarmos no perigo que tem de perdermos essa passagem para o outro lado, porque há perigo, irmãos, porque há perigo que se nós não pensarmos, nós não estaremos simplesmente tão despreocupados. Para onde estamos para ir agora? Agora nós lembramos que todas estas coisas é uma tensão. Algumas pessoas tentam introduzir no cristianismo que você está livre de preocupação. Aceite Cristo, você vai ficar livre de toda preocupação. Você não está com medo, você está livre de tensão. Irmão Bruno disse, não, a tensão aumenta quando você se torna um cristão. Porque você estava como que na lama, indo feliz com sua sorte, ou seja lá o que fosse, não importando o que fazia. Mas quando você se torna um verdadeiro cristão, todo momento você está querendo saber, estou agradando ao meu Senhor? É uma tensão, é uma preocupação. Se eu pudesse ouvir dele, ele te coloca em tensão, te coloca em guarda. Então Deus não diz, parabéns, você está ótimo. Não, ele deixa você se preocupar mesmo com isso. Porque tem que haver preocupação, tem que haver preocupação com as coisas de Deus. E isto é o que faz ser o que você é. Então, depois de tudo, tensão é uma bênção. Tiago disse, irmãos, tende grande gozo quando passares por várias tentações. Nós devemos nos alegrar, é prova da nossa fé. Aleluia. É simplesmente a maneira que você está olhando para isto. Só a maneira que você está olhando para isto. Vê? Se você simplesmente olhar o outro lado, não importa, quão fino você corte qualquer coisa. Você ainda tem 2 lados naquilo, vê você? Então, você quer ver ambos os lados. Quer ver ambos os lados. Irmãos, um dos ditados mais corretos que eu já vi, sinceramente, que mostra os 2 lados, mas também é um lado, mas tem os 2 lados. Nunca se justifique. Para os amigos não precisa, e para os inimigos não vai adiantar. Irmão, quando uma pessoa tem abuso de você, se alguém falar no seu nome, ela só falta vomitar, de raiva, de ódio, de rancor, de queixa, de coisas contra, porque ela odeia outra pessoa. Para os amigos não precisa justificar, e para os inimigos não vai adiantar. Você vai justificar para o inimigo seu, não vai adiantar, só faz é piorar. Então você quer ver ambos os lados.
Então, a tensão, eu penso, o que é esta tensão? Se eu pudesse ter nascido sem esta tensão, sem essa preocupação. Bem, se eu não tivesse esta tensão, eu não seria o que eu sou. Talvez eu não seria um cristão. Foi esta tensão que me dirigiu a Jesus Cristo. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, é o que nos segura em Cristo. É o que nos faz desejosos de orar e nos aproximarmos mais. É justamente a tensão. Porque a tensão é um alerta, é um sinal de perigo. Aleluia! Vem? Então, isto tem sido uma coisa abençoada para mim. Aleluia! Então, como disse Paulo, mesmo quando ele teve uma tensão ou alguma outra coisa, ele teve que consultar o Senhor para tirar aquilo dele, por 3 vezes. Paulo disse que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ele disse que orou a Deus 3 vezes para Deus tirar aquilo dele. E Deus não tirou. A única coisa que Deus disse foi: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia! E Paulo disse, justamente Paulo disse, para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, Deus me deu um espinho na carne. Irmão, se você não tiver um espinho na carne, você se torna um exaltado. Se você não tiver um espinho na carne, você se torna um melhor do que todo mundo. Mas você tem um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. E justamente ele disse, para que eu me não exaltasse pela excelência das revelações, Deus me deu um espinho na carne. E depois de Paulo pedir, Senhor, me livra desse espinho na carne. Senhor, me livra desse espinho na carne. Senhor, me livra desse espinho na carne. Paulo, a minha graça te basta, mas tu vai ficar com o espinho. Aleluia. Ele disse, então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aleluia. Eu nunca vi uma pessoa, irmão, estou tão abatido, graças a Deus que eu estou tão abatido. Irmão, estou tão assim, preocupado, graças a Deus. Paulo dava graças a Deus quando estava abatido. Paulo dava graças a Deus, me gloriarei nas fraquezas. Mas a gente só quer se gloriar nas grandezas, na fortaleza. Então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, quando eu estou fraco, sou forte, vem? Contanto que isso seja pela vontade do Senhor, correto. Agora, eu consultei, certa vez, quando isso estava me aborrecendo muito, isto me assustou. E ele disse, há cerca de 8 ou 10 anos atrás, ele disse, isto não te assustará outra vez. Uma experiência que irmão Branham teve. E nunca mais aconteceu. Não, Senhor. Não te preocupes a respeito disso. Eu simplesmente sinto aquilo, eu sei que está lá, mas eu simplesmente sigo em frente, porque aquilo não me assusta mais. Estou tão agradecido por isso. Agora, ele poderia ter dito, isso não será mais, assim como você não se assustará mais. Então foi por sua vontade que isso aconteceu. Então eu simplesmente abraço isto e digo, Senhor, obrigado, Senhor, eu andarei contigo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos saber, ninguém no mundo está livre da tensão. Tensão causa preocupação, nervosismo, mas isso é necessário, justamente para nos dar força para lutarmos. Irmão Branham, ele é uma escritora. Estou falando agora a respeito de unidade e o sinal do tempo. Unidade e o sinal do tempo. No capítulo 16 de Mateus. E chegando os fariseus e saduceus para tentarem
para tentarem pedir-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Tem pessoas que querem andar todo o tempo por sinais. Sinais, todo o tempo. Às vezes Deus dá sinais. Mas nós somos dirigidos, irmão, é pela palavra. Mas veja aqui. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Rubro é avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Que o Senhor acrescente suas preciosas bênçãos à leitura desta palavra. Agora estamos falando a respeito desta unidade, o tempo da unidade, o sinal da unidade do tempo. Veja, Jesus estava aqui, na leitura desta última escritura, ele estava repreendendo o clero, grupo religioso, por não ser capaz de discernir o tempo ou o sinal do tempo. Agora, se isto sempre tem sido uma grande coisa para as pessoas, vem? Ser capaz de discernir o sinal do tempo que estamos vivendo. Porque Deus escreveu isto claramente para que ninguém pudesse escapar disso. Como nós sabemos, o problema é que o ser humano está sempre olhando para o que Deus fez, está olhando para o que Deus fará e não vê o que Deus está fazendo. Tem sido um grande problema. Muitas vezes nós não vemos o que Deus está fazendo. Agora, geralmente, eu volto e apanho de outros ministros, outros servos do Senhor do tempo da Bíblia, como o sinal do tempo de Noé. O sinal do tempo de Daniel, e assim sucessivamente, os diferentes sinais. Mas eu quero passar por cima disto nesta noite para economizar tempo. Mas isto sempre tem sido da maneira de Deus, para lhes dar um sinal natural do tempo, para que então todos soubessem simplesmente a que tempo isto estava. E os fariseus deveriam saber de seu tempo. Eles deveriam saber em que tempo estavam. Irmãos, quantas escrituras se cumpriram em Jesus Cristo? Quantas escrituras? O profeta falou: eis que o teu rei aí vem, manso e montado sobre a jumentinha. Quando Jesus vinha montado sobre a jumentinha lá, eles mandavam: cara, manda esse povo se calar. Os que criam e cantando, e jogando as toalhas pelo chão, e cobrindo, fazendo um tapete de folhas, para o rei passar. Mas os que não compreendiam, os fariseus, os saduceus, e o povo cantando, diziam: manda eles se calar, não vê que balbúrdia que esse povo faz. Era um sinal, eles não viram. Quantos sinais, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, os que passavam por ele, meneavam a cabeça. Ó. Profeta esse aí, Messias, tem nem perigo, e era. Furaram as minhas mãos e os meus pés. Davi lá no Antigo Testamento: meu Deus, por que me desamparastes? Furaram as minhas mãos e os meus pés, traspassaram o meu lado com uma lança. Ó, Davi, peraí, que história é essa? Peraí, Davi, vamos lá, cadê tuas mãos? Não tem buraco, Davi. Cadê teus pés, Davi? Não tem buraco. Cadê teu lado, Davi? Não está furado. Irmãos, aquilo era o Espírito de Cristo clamando em Davi. Aquilo era uma profecia sobre a vinda e a crucificação do Messias. O Espírito Santo se apoderou de Davi. E aquilo era Cristo falando: meu Deus, por que me desamparaste? E eles não viram aquilo. A Bíblia diz que o Messias
seria contado com os malfeitores. Jesus era o do meio em 3, irmãos. Você poderia contar 1, 2, 3. Jesus seria contado com os malfeitores, era um sinal e eles não viram. A Bíblia diz que ele seria sepultado com os ricos. E Jesus que disse que não tinha nada, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Foi posto o seu túmulo, o seu corpo, no túmulo de um senador. De um grande político, de um senador. Que cria, que era cristão. Pediu o corpo de Jesus e amorosamente, claro, amorosamente, depositou lá. E a Bíblia diz que seria na sepultura com os ricos. E eles não viram. Todas as escrituras, os sinais que haviam sido dados para identificar o Messias, eles não viram. Eles chamaram, foi de Belzebu. Chamaram Jesus, foi de Belzebu. Então veja, mas isso tem sido sempre desta maneira, para Deus lhe dar um sinal natural do tempo, para que então soubessem simplesmente a que tempo isto estava. E os fariseus deviam saber de seu tempo, eles deveriam saber em que tempo estavam. Disse em outro lugar: se conhecessem a mim, teriam conhecido o meu dia. Vem, isto é grande, uma grande coisa segundo entendemos. Vem, sem entendimento, compreensão, sem entendimento, compreensão. Irmãos, as pessoas, depois que elas se apegam a uma tradição, você pode mostrar na Bíblia, ela não aceita a Bíblia mais. Fui falar para uma amiga minha ali, que, vou perguntar aqui, quem foi que já leu na Bíblia que os reis magos chegaram na manjedoura e encontraram o menino Jesus? Quem já leu na Bíblia aí, levanta a mão. Ninguém leu não? Porque não tem mesmo. Porque não tem mesmo. Eles fazem um presépiozinho e botam lá Jesus na manjedoura e os 3 reis vindo dar presente a eles. Irmãos, isso é uma tradição puramente católica. O que a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 2 é que quem encontrou o menino Jesus na manjedoura foram os pastores de Belém. Porque quando o Messias nasceu, os pastores viram os anjos chegaram e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, para com os homens de boa vontade. E disse: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ide a Jerusalém, e lá encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E aqueles pastores do campo lá, que estavam pastoreando as ovelhas, foram lá e viram. A Bíblia diz que eles foram lá e viram o menino Jesus na manjedoura. Quando a Bíblia fala dos reis magos, fala que eles encontraram o menino Jesus numa casa. Mateus capítulo 2. Encontraram o menino Jesus numa casa e lhe ofertaram presentes, dádivas, ouro, incenso e mirra. E foi por isso que Herodes, depois de ele ter perguntado interessadamente sobre a idade do menino, os reis disseram: ele ainda não tem 2 anos, por isso que ele mandou matar de 2 anos para baixo. Mas a pessoa não aceita. Irmãos, é uma tradição puramente católica. Os reis magos nunca encontraram Jesus na manjedoura, encontraram numa casa. Você lê Lucas capítulo 2, o título na maioria das Bíblias, os pastores de Belém, e lá você vai encontrar que os pastores encontraram Jesus. Mas quando os reis magos encontraram Jesus, encontraram um menino numa casa, se entrando na casa, ofereceram presentes, dádivas, ouro, incenso e mirra. Sem entendimento. Mas se você for falar, a pessoa não pode compreender. Irmão, a coisa que dá mais pena é você ver uma pessoa com medo do engano e rejeitar a verdade.
A pessoa com medo do engano e rejeitar a verdade. Quando ela deveria aceitar a verdade. Mas ela, com medo de ser enganada, rejeita a verdade. Mas nós devemos saber isso, irmão. Não importa o que eu pense, eu fico com o que está na Bíblia. Se você me mostrar uma coisa na Bíblia, eu fico com o que está na Bíblia. Isso é o que eles têm se referido aos profetas. Eles disseram, e ele tinha entendimento através das visões do Senhor, e a palavra do Senhor sempre veio aos profetas de então. Isso é uma regra que nós temos que fixar na nossa cabeça. Amós capítulo 3, versículo 7, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmãos, sempre que Deus agiu, Deus enviou um mensageiro com uma mensagem. Esse foi o método de operar de Deus. Um mensageiro com uma mensagem. É tanto que perguntaram para Jesus em João 6,28, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais daquele que Ele enviou. E quando foi que a obra de Deus não foi isso? Crer no que Deus enviou? Quem foi que se salvou? Quem creu que Deus enviou? Noé. Veio, eles tinham entendimento através da palavra do Senhor pelos profetas. E então os profetas davam um sinal. Como certo homem deitou sobre o seu lado por muito tempo, então virou-se e deitou do outro lado. E aquilo era um sinal. Jeremias, né? Ou foi Isaías? Foi Isaías, né? Eu sei que o que andou nu foi Isaías. Deitou também, muito tempo foi Isaías. Como um sinal, o profeta andou nu 2 anos. Nu. Representando o estado espiritual daquela nação. O profeta andou nu. O profeta Isaías. O homem teve que tirar suas roupas. E há tantas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal no qual eles estavam vivendo. E agora sabemos que Deus, quem fez os céus e a terra, e então expôs seu trabalho no qual ele narraria seu tempo através do sinal, aquele mesmo Deus vive hoje. Então devemos ser algo como vemos, o tempo no qual estamos vivendo. Ali deve haver algo que alguém está negligenciando em algum lugar. Irmão, será que Deus não está dando sinais? E muitas pessoas olhando para o sinal e sem ver o sinal, olhando para o sinal e sem ver, sem entender que é o sinal. O irmão Brando vai citar aqui que aqueles magos do Oriente, aquele povo lá, irmão, se dirigia pelas estrelas. Eles sabiam as horas pelas estrelas, sabiam as horas pelo sol. Quem foi que já viu um relógio de sol aí? Vocês nunca viram não um relógio de sol? Eu já vi. Não me lembro aonde. Talvez não sei se São Paulo ou aqui mesmo no Ceará. O relógio de sol. Aquilo colocado numa posição lá, ele marca a hora mesmo. Conforme o sol está lá fazendo a sombra, está marcando a hora lá. E está correto, marca mesmo. Aleluia. Então veja. Mas Deus dá sinal, a pessoa não está vendo. O sinal está ali, na vista das pessoas, as pessoas não estão vendo. Tem tanta coisa, irmão. Tem tanta coisa que está ao redor da gente, a gente não vê. Eu cheguei outro dia lá em casa e vi um buraco no portão. Um buraco no portão, um buraco dessa grossura assim, ao lado do portão. Eu perguntei, quem foi que fez isso aqui? Não, isso aí foi o pedreiro que fez quando ele fez o muro. Isso é um monte de tempo, eu nunca tinha visto. Passo de frente todo dia e nunca tinha visto esse buraco.
lugar lá, eu passava todo dia de frente, irmão, e nunca tinha visto. Mas às vezes acontece. Agora, se nós quisermos ver, o que Deus está fazendo, devemos olhar bem para isso aqui. Porque Deus não vai fazer nada fora disso aqui. Deus não vai dirigir a igreja fora disso aqui. Esse é o mapa. As pessoas dizem assim: eu só creio na Bíblia. Eu só creio na Bíblia. Irmão, tem tanta coisa que estão nas igrejas, estão fora da Bíblia, e as pessoas estão achando que está na Bíblia. A coisa mais simples que não tem na Bíblia, e quase hoje, quase, todos aceitam como sendo da Bíblia, é a paz do Senhor. A paz do Senhor não tem na Bíblia, não tem mandado de saudar com a paz do Senhor, não tem nenhum lugar que manda saudar com a paz do Senhor. Deram isso como doutrina, deram isso como ensinamento, porque toda doutrina, irmão, começa primeiro como um pensamento, depois vira um ditado, e depois vira uma obra, e depois vira doutrina. Ah, porque saudar com a paz do Senhor é bonito, mas não é bíblico. Não tem mandamento para saudar com a paz do Senhor. E a coisa chega no ponto de pastores, igrejas, membros ensinarem assim: quem tem a paz dá a paz, quem não tem a paz é porque não, quem não dá a paz é porque não tem. Onde é que tem isso na Bíblia? E ao passo que, se nós fizermos a pergunta qual é a saudação que a Bíblia manda dar, faça essa pergunta para você: qual é a saudação que a Bíblia manda dar? Ah, mas Jesus falou, a paz seja convosco. Ele falou, a paz seja convosco, mas ele não mandou dizer, ficar todo mundo dizendo um para o outro, paz do Senhor. Irmãos, a saudação que a Bíblia manda dar, está mandado 5 vezes, é o ósculo santo, que é o beijo. Você vê que quando Jesus foi traído, Judas disse: aquele que eu saudar é ele. E ele chegou e beijou Jesus. A saudação do povo judeu, do povo hebreu, era o ósculo, era o beijo. E até hoje, naqueles países lá, ainda é uma tradição. Agora, por que nós não saudamos com o beijo? A pessoa diz: ah, se for saudar com o beijo é um escândalo. Irmão, tudo que é a palavra de Deus é escândalo para o mundo. Tudo que é da palavra de Deus é escândalo para o mundo. Nós não fazemos o beijo como saudação doutrinária, é porque a mesma coisa para nós é o aperto de mãos. O aperto de mãos é a mesma coisa que o beijo é para os judeus. Então nós temos uma saudação que é equivalente, que é a mesma coisa, só que é um pouco diferente. Mas se você fizer a pergunta, qual é a saudação que a Bíblia manda dar? Né? Irmão Socorro, eu posso falar isso, talvez ela até tenha assistido lá na internet. Né? Quando ela estava chegando para a mensagem, ela falou: eu li, está escrito, irmãos, saudai-vos uns dos outros com a paz do Senhor. Eu disse: leu não. Você não leu isso não, que não tem na Bíblia. Eu disse: eu li. Pois eu vou lhe mostrar. E eu digo: pois me mostre. Se você me mostrar, eu digo: ó, mulher forte. Também, se você não mostrar, eu vou chegar aqui e vou lhe dizer: ó, mulher fraca. Não temos. Não tem nenhum versículo mandando saudar com a paz do Senhor. Isso é uma coisa mínima. Isso é uma coisa mínima, mas nós estamos aceitando por Bíblia o que não é Bíblia. E outras coisas que são Bíblia, e ninguém está vendo que é Bíblia. Irmãos, a maior coisa que está sendo hoje usada no nome de Deus é o dinheiro, é a pedição de dinheiro. Irmão, não sei como é que esses líderes, esses pastores, não têm vergonha de ficar pedindo dinheiro do povo, pedindo, quem dá 100, quem dá 200, e aqui não deixa o diabo pôr a mão no seu bolso não. Isso é o diabo que está pondo a mão no seu bolso para você não ajudar a obra de Deus e tudo. A Bíblia diz que o dinheiro que nós temos, com que nós temos que servir a Deus, é os dízimos e as ofertas. É os dízimos e as ofertas. Inclusive a Bíblia é bem categórica: quem não dá o dízimo rouba de Deus. Aleluia. Então veja, os profetas
E há tantas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal no qual eles já estavam vivendo. E agora sabemos que é Deus que fez os céus e a terra, e então expôs seu trabalho no qual ele narraria seu tempo através do sinal. Aquele mesmo Deus vive hoje. Então devemos ser algo como o tempo no qual estamos vivendo ali. Deve haver algo que alguém está negligenciando em algum lugar, deixando passar sem ver. Porque Deus nunca deixaria essas coisas acontecer antes de nos dar um sinal definitivo para que entendêssemos. Agora, aqui é o mesmo hoje, que o clero é um ajuntamento de ministros religiosos. Se for padre é clero, se for pastores é clero. Agora, aqui é o mesmo hoje, que é o clero. Não lemos isso corretamente, é justamente como foi então. Eles não pensavam que fosse o tempo. Tem gente esperando a vinda de Jesus para 2250. Irmãos, eu não sei se nós vamos chegar até o fim do ano sem a vinda de Jesus. Eu não sei. Porque a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Porque o que falta para se cumprir, pode se cumprir tudo em menos de meia hora. Cada coisa se cumprir em menos de meia hora e pronto, o arrebatamento da igreja acontece. Mas eles não esperavam que fosse o tempo do Messias vir. Eles pensavam que estavam vivendo bem pacificamente então, e eles não estavam procurando por nenhum Messias. Eles sabiam que o Messias ia vir, mas não estavam nem preocupados. Agora tinha uma pessoa preocupada com o Messias. Era uma prostituta discriminada, que não podia nem buscar água no mesmo horário que as pessoas de bem, que as mulheres de bem, que as casadas, que as solteiras podiam ir buscar. Isso era lei lá em Israel. Eles tinham o horário delas. Mas quando ela viu Jesus, ela imediatamente disse: este é o Messias. Nós estamos esperando o Messias, irmãos. Só vai ver o Messias quem está esperando pelo Messias. Só vai ver o sinal de Deus quem está esperando ver alguma coisa de Deus. E Jesus disse que sua vinda seria como um ladrão à noite. A sua vinda seria como um ladrão à noite. Irmão, você pode botar vigilante, precisa, dificulta. Você pode botar cerca elétrica, mas se um ladrão resolver entrar mesmo, ele vai arranjar, ele estuda, ele arranja um jeito de entrar na sua casa, sem disparar alarme, sem nada ele entra. Entra mesmo. E Jesus nos disse que a sua vinda seria como um ladrão à noite, quando as pessoas não teriam conhecimento de sua vinda. Irmão, qual a igreja hoje que está pregando, pelo menos dessas que nós vemos na televisão? Não vou dizer que não tem nenhuma, não se trata disso. Eu sei que tem alguma, não é uma minoria. Mas principalmente dessas que estão na televisão, com programas, com horários, com curas, que estão pregando a vinda de Jesus, que estão pregando o arrebatamento da igreja. Pode ter certeza que não estão. Mas lá havia algumas virgens que saíram a encontrá-lo. A metade delas tinham azeite em suas lamparinas e elas estavam preparadas. As 10 virgens, Mateus 25. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E o noivo demorou. E quando todas começaram a tosquenejar, daquelas cochilo, fecha os olhos e abre. Ouviu-se o grito: eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Aí acordou todo mundo. Aí foi que 5 viram: vixe, não tem mais azeite não para ir não. E agora? Vamos pedir emprestado. É duro, né, irmão? Mas aquelas prudentes tiveram que dizer: olha, nós não podemos repartir o nosso azeite com você.
Porque desse jeito nem vai vocês, nem vamos nós. Não posso ficar, não. Vai buscar azeite, vai atrás. O meu não posso dar, não. Aleluia! O que a gente vai falar? Vai dar o azeite e fica perdido também? E suas lamparinas estavam preparadas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E é para estes que estou falando nesta noite. Vem! Para os que estão preocupados, para os que estão tensos, para os que estão em tensão, pensando na vinda do Senhor. Para aqueles que estão aguardando o sinal. Agora, o sinal de sua vinda. Estes sinais dados pelo Senhor são dados somente para os crentes. Aleluia. Irmãos, esses sinais são dados somente para os crentes. Mas esses sinais são dados aonde? Na frente dos incrédulos. O sinal é dado para os crentes porque os crentes que entendem. Mas os sinais são dados na vista dos incrédulos. Mas eles não podem entender. Eles não podem entender. Como é que a pessoa lê na Bíblia o único mediador entre Deus e os homens e coloca uma medianeira? Como é que nós lemos na Bíblia, nós temos um advogado para com o Pai, e uma religião na terra bota uma advogada no céu? Como é que nós podemos? Como é que pode ser isso? Há um só mediador entre Deus e os homens, e as igrejas colocam dezenas e centenas de mediadores. É santo para pedir pelos olhos, é santo para pedir pelos motoristas, é santo para pedir pelas causas urgentes, é santa para desatar nó. Misericórdia, até santa para desatar nó. Meu Deus do céu, como as pessoas podem crer nisso? Que não tem isso na Bíblia. Meu Deus, como pode? Então, sinais é dado para os crentes, porque os crentes são os que vão ver, os que creem, né? Os incrédulos nunca o veem. Os incrédulos nunca o veem. Eles passam por cima disso e não veem. O sinal está na frente do incrédulo, mas ele não vê, irmão. E agora, simplesmente tão certo como o anjo de Deus poderia se pôr de pé nesta plataforma hoje à noite, simplesmente tão verdadeiro como eu estou olhando para você, e eu poderia estar olhando nele, ou você poderia estar vendo ele, e eu poderia não vê-lo, ou eu poderia olhar nele e você poderia não vê-lo. Uma jumenta viu um anjo e Balaão não viu. Agora você sabe que isto é escriturístico, isto é exatamente a verdade. E quando o profeta Eliseu estava em Dotã, que os assírios chegaram para dominar tudo, o exército cercou a cidade, e Geazi, parece que o Geazi era apavorado em tudo. Tem pessoa que é apavorada em tudo, irmão, pessoa apavorada, a tendência de quem é apavorado é apavorar todo mundo, é causar pavor em todo mundo. Senhor, estamos cercados. Profeta Eliseu, calma, Geazi. Mas são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Mas Senhor, olha aqui, está cercado de soldados para todo lado. Geazi, tenha calma. Mas como calma, Senhor? Como calma? Profeta Eliseu, como calma? Diz que o profeta Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele. Amém. Quando ele abriu os olhos, ele viu ao lado de cada soldado assírio tinha um anjo do Senhor. Tinha um anjo montado numa carroça. Aleluia! Vamos ver, irmão, vamos olhar, vamos ver. Deus quer abrir os nossos olhos. Então veja, um poderia ver, outro não. Agora você sabe que isso é escriturístico. Isso é exatamente a verdade. Eles viram. Você sabe que Paulo caiu, mas nenhum deles pôde ver aquela luz. Uma luz chegou a Paulo, mas ninguém viu a luz, só quem viu foi Paulo. Aquela luz estava lá quando João se colocou de pé diante da multidão, e milhares lá na margem, clérigos e sábios, grandes homens,
E João disse, ele mesmo, ele era testemunho de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Amém. E ninguém viu, foi só João que viu. Aquilo era somente para ele. Você observou como foi feito isto? O sinal para o homem sábio, eles olharam, eles eram hebreus, eles realmente não eram astrônomos indianos, eles eram hebreus, porque eles estavam lá em cima, naquele país, estudando astronomia, para terminar sua educação, e quando eles estavam, olharam em direção a Jerusalém, e sabendo que eles viram aquelas 3 estrelas, cada uma de seu caminho, Sem, Cão e Jafé, de cuja raça eles vieram, e eles viram aquelas estrelas de seu caminho, aquilo foi um sinal para eles, que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. E aquelas estrelas passaram por cima de toda a humanidade e ninguém soube. Oh, que coisa! Não é de se admirar que eles viessem perguntando, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Temos visto sua estrela no oriente e temos vindo para adorá-lo. Onde está ele? Eles sabiam que aquela criança, o Messias, estava em algum lugar, porque Deus lhe deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estariam unidos. Que unidade! Quando Deus se uniu em corpo humano, o princípio, a maior de todas as uniões que já foram feitas, foi quando Deus se uniu com o homem, Jesus Cristo, aleluia, e deixou sua grande estirpe sendo Deus, e estendeu sua tenda e tomou a humanidade, e se tornou um deles, unidade. Isso trouxe paz entre Deus e o homem, para sempre. Como estamos agradecidos hoje. Irmãos, eu vou parar aqui, porque não vai dar para chegar onde eu quero. Mas Jesus disse uma coisa: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O irmão Brana mostra aqui, irmãos, nunca, já que se separaram dentro da religião de Deus, dentro da religião hebraica, baseado na Bíblia, dentro do templo, dentro de Israel, tinha fariseu, saduceu, escriba, herodiano, tinha os essênios, tinha várias denominações, e não era nem mais nem menos do que hoje, uma contra a outra, uma acusando a outra de ser falsa. Mas uma coisa é certa, quando chegou Jesus, para estarem contra Jesus, todos eles se uniram. Todos eles se uniram. Pense nisso. Para estarem contra Jesus, irmãos, há um grupo. Tem que haver um grupo em algum lugar. Tem que haver um grupo em algum lugar que está se posicionando por essa palavra. Tem que estar um grupo em algum lugar que está procurando, ainda que como seres humanos possam falhar, mas estão crendo em toda a Bíblia, sem distorcer. Você pode ter certeza, contra esse grupo, todo o restante vai estar contra. Todos vão estar contra esse grupo, se unem para estar contra esse grupo. Se unem todos os tipos para estar contra um. Agora, não é porque o um está contra todos. Não é porque um está contra todos. Micaías não estava contra ninguém. Micaías estava apenas ao lado de Deus. Aleluia! Aí tinha 400 profetas que estavam contra Micaías. Já pensou o que é isso? Micaías tinha 400 profetas contra ele. E Micaías sabia em que posição ele estava com Deus, ele não podia. Ele não podia ceder, nem que fosse 400, nem que fosse 4.000, nem que fosse 4 milhões. Micaías ficaria com Deus. E o restante chegou até o ponto em que um deles lá disse: por onde o Espírito de Deus passou por ti, por mim foi a ti. Porque o Espírito de Deus tinha que vir primeiro em mim, que eu sou o líder dos profetas.
E Micaías disse, você vai ver por onde foi que ele passou. Quando você estiver se escondendo aí, fugindo para não morrer, você vai ver por onde que ele passou. E aconteceu mesmo. E o próprio rei Acabe disse, prendei esse homem, até que eu volte. Aí Micaías disse, rei, eu quero que todos escutem, rei, se você voltar, Deus não falou por mim. Irmãos, o povo eleito de Deus, uma igreja que quer ser verdadeira de Deus, não está contra ninguém. Mas você pode saber, está todo mundo contra ela. Seria impossível de não ser assim. Seria impossível de não ser assim. As pessoas odeiam essa mensagem que nós pregamos. As pessoas odeiam essa mensagem que nós cremos. Que nós somos chamados de seita, de heréticos. No dia que um pastor, seja ele quem for, puder mostrar para mim que eu estou crendo no heresia, eu vou para a igreja dele. Agora, se for um pidão de dinheiro, um bajulão por dinheiro, implorando por dinheiro, não quero nem conversar com ele, não. Porque começa errado, porque quem está pedindo dinheiro não está fazendo a obra de Deus, não. A obra de Deus nunca foi feita com dinheiro. A obra de Deus foi feita com a palavra sendo pregada e o Espírito Santo operando. Aleluia! Vamos ficar de pé? Vamos terminar com oração. Eu quero que todo mundo faça sua oração. Ore a Deus. Como diz o pastor Joaquim, a igreja de Goiânia, louve o Senhor. Você tem que levantar a sua voz, irmão, e louvar o Senhor. Querido Deus, Santo e Todo-Poderoso Pai, no nome, meu Deus, sem igual do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós estamos em mais uma noite, ó Deus, vindo na Tua presença, para buscar a Tua face, não de nós mesmos, Senhor, porque não podemos fazer nada de nós mesmos, não podemos crescer 50 centímetros, não podemos tornar um cabelo branco ou preto, Senhor, não podemos nada, Pai, mas estando no Senhor, nós podemos ser ajudados. E nós temos vindo nessa noite, Senhor, para sermos ajudados. Nós queremos ser ajudados. Nós não estaríamos aqui, meu Deus, se nós não estivéssemos precisando de ajuda. Meu Deus, a ajuda do Senhor é muito importante. A ajuda do Senhor, meu Deus. Tua palavra diz, compre colírio para que vejas. Meu Deus, nós queremos vir aqui, Senhor, para o Senhor ungir nossos olhos com o colírio do Espírito Santo, para nós vermos, Senhor. É tudo que nós precisamos, Senhor. É do Espírito Santo. E mostrando. O salmista falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ilumina, meu Deus, os nossos caminhos. O apóstolo João disse de Jesus, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Meu Deus, tu disseste, Jesus, eu sou a luz do mundo. Tu és a luz do mundo, Senhor, mas a luz se manifesta, é para os que estão em trevas, meu Deus, e a luz se manifesta, é para os que querem andar na escuridão, então precisa de luz, neste mundo escuro, neste mundo, meu Deus, onde nós com dificuldade conseguimos caminhar, fazendo bem, Senhor, nós vamos pedir, Jesus, luz do mundo, luz que alumia o povo de Deus, luz que é o caminho para o céu, luz que é a porta da salvação, luz que entra no coração, tira o homem das trevas, aparta o homem do mal, livra o homem do pecado, segura o homem nas tuas mãos, ó luz divina, luz santa, luz de Deus que ilumina nós, Pai, desce agora sobre nós, ó Deus, desce agora sobre nossas vidas, tira nós das trevas, Senhor, e ajuda-nos para andarmos no Evangelho da luz, no Evangelho que brilha, meu Deus, anunciando a glória do Deus Todo-Poderoso, preparando, meu Deus, para o dia da vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor está perto. Nós estamos tensos, Senhor, estamos sob tensão, estamos todo o tempo preocupados, quando olhamos para nós mesmos e não vemos nenhuma maneira pela qual nós possamos ser salvos. Oh, mas quando olhamos para o Senhor, oh meu Deus, quando olhamos para o Senhor, nós não vemos como nós podemos se perder, porque o Senhor é grande, o Senhor é maior do que o pecado, a graça é maior do que o pecado, a graça é maior do que a condição fraca do homem. Oh Deus, é a graça
Graça maravilhosa. Quantas pessoas, meu Deus, fizeram hinos falando dessa graça. Graça maravilhosa. Quando ouço o som, sublime graça do Senhor que o infeliz salvou. Oh, meu Deus, eu era pobre, eu era cego, sem Deus e sem luz, mas a graça brilhou, a luz brilhou. Deus, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos nessa luz. Senhor, estamos aqui para pedir, estamos aqui para buscar. Dai-nos luz, dai-nos luz, a preciosa luz de Jesus, o Salvador. Meu Deus, aumenta, meu Deus. A luz não alumia tudo ao redor, Senhor. A luz não alumia tudo ao redor, mas a luz, a lanterna, vai iluminando para mostrar os pés onde pisar. Deus, ajuda nós a vermos onde pisar, Senhor. Ajuda nós, que os nossos passos se desviem sempre do caminho do mal. Que os nossos passos, meu Deus, andem sempre nas veredas da justiça, nas veredas da Tua palavra, meu Deus, nas veredas do Teu amor, meu Deus, na paz que o Senhor nos dá, na alegria, meu Deus. Oh, Jesus, queremos Te agradecer, meu Deus, pelo privilégio. É um regozijo, Senhor, é uma alegria. Traz gozo aos nossos corações falar do amor do Senhor, pedir ao Senhor, porque o Senhor tem para dar. Meu Deus, o Senhor não é um comerciante falido que não tem para dar. O Senhor não é o governo do PT que arruina as nações. O Senhor é o rei da prosperidade. O Senhor, onde o Senhor põe o pé, meu Deus, onde o Senhor põe o pé, meu Deus, a prosperidade aumenta, tudo chega. Não que nós estejamos atrás de prosperidade financeira, meu Deus, a prosperidade que nós queremos é espiritual, Senhor, porque Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a Sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos o reino de Deus e a Sua justiça. Acrescenta, meu Deus, acrescenta a cura, meu Deus, aos corpos doentes, que hérnias e todos os tipos de enfermidades sarem, meu Deus, pelo poder curador do Senhor, o grande médico que opera e não precisa nem de recuperação, meu Deus. Quando o Senhor opera, meu Deus, o Senhor tira todo tipo de enfermidade, o Senhor tira todo tipo de angústia, meu Deus, e dá a paz, meu Deus, dá a paz, dá a bênção, dá o amor, que nós possamos ser amorosos para contigo, meu Deus, e uns para com os outros, ó Deus. Oh, Pai, muito bom, Jesus, muito bom. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Vai com o Teu povo, meu Deus, livra-nos da morte prematura, dos acidentes, meu Deus. Oh, meu Deus, de catástrofes, meu Deus, acampa os Teus anjos ao nosso redor. É uma promessa da palavra, o anjo do Senhor acampa. Oh, Deus, Te agradecemos, Pai. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Está terminado. Vou em paz. Senhor Jesus abençoe.